Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês, meus amores? Então vamos às nossas atividades de hoje. Tia Denise vai explicar as duas, mas antes da tia explicar, vamos ao nosso calendário? Pegue o calendário de vocês, porque vocês vão marcar o dia de hoje, tá bom? Então vamos lá. Ontem foi domingo, dia 25. Como que é o 25? É o 2 com 5. Se ontem, que foi domingo, dia 25, depois do domingo, vem qual dia da semana? Vem a segunda-feira. Segunda-feira. E depois do número 25, vem que número? 26. Então, hoje é segunda-feira, dia 26 de abril, o ano de 2021. Bom? Tem aqui no cabeçalho aqui da tia, né, o nome da escola, igual tá na folhinha de vocês, a cidade onde moramos, né, que é Rio Bonito, o dia, né, que é 26, o mês, que é abril, que é o mês de número 4, o ano, que é 2021. Professora, tia Denise, aluno, o nomezinho de vocês, tá bom? Então vamos agora à nossa leitura do alfabeto, vocês vão falando junto com a tia. A Denise vai falando, vocês vão falando juntinho, tá bom? Então vamos lá. Primeira letrinha do alfabeto é a letrinha A. Não é? A. Então vamos falar junto com a tia Denise. A. Depois da letrinha A, qual letrinha vem? B. Falando sempre junto com a tia, ó. A, B. Depois do B, C. Depois do C, D. Depois do D, E. Depois do E, F. Depois do F, G. Depois do G, H. Depois do H, I. Depois do I, J. Depois do J, K. Depois do K, L. Depois do L, M. Depois do M, N. Depois do N, O. Depois do O, P. Depois do P, Q. Depois do Q, R. Depois do R, S. Depois do S, T. Depois do T, U. Depois do U, V. Depois do V, W. Depois do W, X. Depois do X, Y. Depois do Y, Z. Então, esse é o nosso alfabeto. Essas são as letrinhas do alfabeto, da letrinha A ao Z. E dentro das letrinhas do alfabeto temos as vogais. E quais são as vogais? Vamos falar com a tia Denise? A, E, I, O, U. Essas são as vogais. E as outras letrinhas são chamadas de consoantes. Então, dentro do alfabeto, temos vogais e consoantes. Bom? Precisamos das duas para formar palavras, para formar sons de sílaba. Tá bom? Preste sempre atenção nisso. Então, agora a tia Denise vai mostrar a folhinha da tarefinha de hoje, para vocês pegarem aí e fazer junto com a tia. E para vocês saberem qual é a atividade que vocês vão fazer. Primeiro, é esta aqui, né? Que fala que é do projeto, né? Vamos trabalhar com projeto. Ó, que é dessa história aqui. Pega essa folhinha aí. E depois vai ser esta aqui. Esta folhinha aqui. Né? Que é matemática. Tá bom? Então, vamos lá. Na primeira folhinha, o que vocês vão ter que fazer? Primeiramente de tudo, vocês vão ter que ouvir a história. A história que tia Denise colocou lá no grupo. Vocês vão ver e ouvir a história todinha, do começo ao finzinho, com muita atenção, né? Se não entendeu, às vezes a historinha volta para ouvir de novo, porque nós vamos trabalhar com essa história a semana
toda. Vamos dar sequência, né? Uma sequência didática dessa história. Segunda-feira a gente vai trabalhar com essa história, né? Que é hoje. Amanhã também a nossa atividade tem a ver com a historinha, coisas que tem na história. Quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira. Tudo tem a ver com essa historinha. Então, vocês ouvem a história com atenção, escuta a história em um dia, fez a tarefinha. No outro dia, quer ouvir de novo a história? Legal, vamos ouvir de novo a história. Porque a história é muito legal. A história tem vários bichinhos. A história é bem interessante. Vocês vão gostar, tenho certeza. Então, vamos lá? Tia Denise vai colocar aqui no quadro o nome da história para a gente estar lendo o título da história juntos, tá bom? Para depois a gente entrar em nossas atividades. Então, vamos lá. Tia Denise escreveu o nome da história aqui no quadro. Né? Vocês já ouviram e viram a história. Então, você já deve estar sabendo mais ou menos qual é o nome da história, né? Então, nós vamos ler aqui com Tia Denise o nomezinho da história, tá bom? Então, vamos lá, ó. Temos aqui a letrinha L. Lembra da tarefinha de sexta? Vocês fizeram tarefinha com essa letrinha aqui, L. Ah, e qual o somzinho do L? Lembra que vai lá no céu da boca? Então, L com U faz Lu. Ó, L com U faz Lu. O C com I faz Si. C com I faz Si. E depois do I tem a letrinha A. Então, o que está escrito aqui? Vamos juntar, ó. Lu, Si, A. Ah, aqui está escrito Lúcia. Mas temos que ler o nome da história toda, não é? Lúcia. J com A faz Já. Ó, Já. Então, a gente volta aqui e lê de novo, ó. Lúcia. E aqui, ó, Já. Lúcia, Já. Agora aqui temos o V. V com O faz Vô. Mas quando tem U faz Vou. Ah, então voltamos lá do comecinho, ó. Lúcia. J com A, Já. Lúcia, Já. Vou. Viu? Então vamos terminar de ler o título da história. Lúcia, Já vou. Temos a letrinha I. Só que o I com N faz IN. Como a linguinha bate no dente, o N, ó. IN. D com O, Tia Denise faz Do. Então, indo. Agora a gente vai juntar as palavras todas. Pra gente ver o que está escrito aí. Qual é o título da história. Então vamos lá, ó. Lúcia, vocês já sabiam que estava escrito Lúcia. Já, vê com vou indo. Então, o nome da história é Lúcia, Já Vou Indo. Então, essa história fala de quê, hein? Vocês ouviram a história, então vocês sabem o que a história está falando. Sabem o que a história lá te está contando lá do nome de Lúcia. Então, você já sabe quem é Lúcia, não sabe? Então, vamos lá na nossa tarefinha. Peguem a folhinha de vocês, que é o projeto, né? Está escrito aqui em cima, de asas suas emoções. Né? Que Lúcia também teve emoções lá na historinha. Então, aqui em cima vocês já sabem, né? O nomezinho de vocês, o nome da tia, a turma de vocês, que é primeiro ano B, a data, tá bom? Após ler a história, né? Que é a história de hoje, aí vocês vão escrever aqui no número 1, tá falando aqui, ó. Qual o nome da história? Qual é o nome da história? Vocês leram com Tia Denise, então vocês vão escrever o nome da história, o número 1. No número 2, o que está pedindo? Quem era Lúcia? Aí tem várias respostas. Vocês vão ter que marcar a resposta correta. Quem era Lúcia? Aí tá. Libélula, abelha ou lesma? Então, vocês vão marcar um X na resposta certa. Número 3. Quem deu uma carona para Lúcia? Vocês ouviram a história, então vocês sabem quem deu a carona para Lúcia. Escreve aqui. Toda vez que vocês forem escrevendo, as palavras vão falando.
tá? Você estará ouvindo o somzinho da sílaba. Para onde Lúcia foi convidada? Para um cinema? Para a pracinha ou para uma festa? Então, vocês vão procurar onde está escrito festa, vai falando, ó, festa, né? Marca lá o X. Número 5. Como você acha que Lúcia se sentiu quando chegou em sua casa e recebeu uma surpresa? E como será que ela ficou, hein? Então, vocês vão escrever aqui. Número 6. Qual foi a surpresa que Lúcia recebeu? Aí vocês vão marcar um presente, uma festa ou uma visita. Então, vocês vão procurar onde está a resposta certa, que vocês ouviram lá na história, e vão marcar um X, tá bom? Então, a primeira folhinha, o que acontece na primeira folhinha? A primeira folhinha é uma interpretação do texto. O que é a interpretação do texto? Você vai responder as perguntas que está fazendo lá da história. Você vai interpretar o que tá perguntando aqui na atividade. Então, você vai responder o que está perguntando. Mas para você responder o que está perguntando aqui na atividade, você tem que ler a história, ouvir a história, né? Ver a história, tá? Para você entender e saber responder direitinho, tá bom? Então, essa é a tarefinha de hoje, tá? Essa aqui é a primeira, né? Sobre a história, sobre a interpretação da história, tá? A história de Lúcia. Lúcia já vou indo, tá bom? Agora vamos para a tarefa de matemática, que também tem a ver com a história. Tem alguns personagens que estão lá na tarefinha de matemática, tá bom? Que é esta folhinha aqui, ó. Tia Denise vai explicar como vocês vão fazer esse probleminha. Que temos continhas para fazer, tá bom? Tia Denise vai explicar lá no quadro. Então, vamos lá. Peguem a folhinha agora da matemática, que nós vamos resolver probleminhas, tá bom? Então, vamos lá. Tia Denise vai ler o primeiro probleminha e nós vamos resolver aqui. Como que nós vamos fazer isso? Então, vamos lá. Tia Denise vai ver, ó. Tia Denise vai ler. Se a libélula levar para a festa de Lúcia 3 refrigerantes. Então, tia Denise vai botar aqui, ó. 3 refrigerantes, não foi? Que a libélula quis levar? E a Joaninha levaria mais 5 refrigerantes, ó. Mais 5. Igual. Quantos refrigerantes terá na festa de Lúcia? Então, vocês vão juntar 3 com mais 5, colocar o resultado aqui do lado. Vocês podem também estar fazendo desenho. Desenhar 3 refrigerantes, a garrafinha de refrigerante. Depois desenhar mais 5 garrafinhas de refrigerante. Quanto dá? Colocam na frente, tá bom? O resultado. Essa é a primeira. Número 2. Em sua festa, Lúcia comeu 3 brigadeiros. Vou botar aqui, ó. 3 brigadeiros. Vou pegar outra caneta. 3 brigadeiros. E 5 beijinhos, mais 5 beijinhos. Quantos docinhos Lúcia comeu? Outro sinal de igual, mas vocês podem fazer 3 brigadeiros, desenhar o docinho, 3 beijinhos, desenhar e colocar o resultado do lado. Vamos para o terceiro probleminha. A borboleta levou à festa de Lúcia 3 bolas amarelas e 6 bolas verdes, mais 6 verdes, igual. Quanto que dá? Quantas bolas ela levou para a festa? Então, vocês vão juntar 3 com mais 6, quanto que dá? Coloca o número aqui. Vocês podem também estar desenhando bola verde, 3 bolas verde, mais 3 bolas amarelas e quanto que dá. Vocês podem estar ilustrando o probleminha. Pode estar fazendo desenho, tá? Também, né? Botar 3, aqui no primeiro que é o 3, o quê? 3 refrigerantes, depois mais 5. Pode fazer o desenho, tá? Fica até mais bonitinho também, mas pode fazer do jeitinho que a Denise falou, tá bom? Então, vocês vão colocar o resultado do lado, junta 3 mais 5, quanto que dá, coloca aqui.
3 mais 6, quanto que dá? Coloca aqui. E 3 mais 5, quanto que dá? Coloca aqui, tá bom? Então, essa tarefinha aqui foi de matemática, resolver probleminhas. Porque para a gente resolver probleminhas, a gente tem que saber o que está pedindo o probleminha, para a gente poder estar colocando os números, tá bom? Então, essa foi a atividade de matemática de hoje, tá? Então, vocês fizeram 2 atividades hoje. Vão fazer 2 atividades hoje. Que é de português e matemática, né? Que foram essas folhinhas aqui, hein? Ó. A primeira foi essa, da interpretação do texto de Lúcia. E a segunda foi essa, da matemática. Facinho, né? Vocês já estão ficando craque na matemática em contar nos dedinhos. Viu? Então, ó, faça com muito capricho, com muito carinho. Depois pintem, ilustrem o desenho, tá? Façam um desenho embaixo se vocês quiserem, né? Para ficar bem bonitinho. Coloca o nome, data e não esqueçam, mandem a foto para a tia Denise, tá bom? Então, ó, fiquem com Deus. Até amanhã.